Irmãos e irmãs, paz e bem. O tema do nosso programa de hoje é um tema que está no coração da igreja, da mensagem evangélica. Isto é, um tema que foi muito a preocupação dos últimos pontífices, João 23, Paulo VI, Bento XVI, João Paulo II e, sobretudo, Papa Francisco. É o tema das famílias imigradas, isto é, aquelas pessoas que devem deixar a sua terra, devem deixar as suas famílias, as suas origens, a cultura e partir para a imigração. Recordamos que as raízes espirituais que encontramos neste mover-se das famílias, nestas imigrações, é a Santa Família de Nazaré, que tiveram que viver a experiência de refugiados, a experiência dos imigrados. Quando partiram depois de Nazaré, Belém, partiram para o Egito e viveram todas as dificuldades que vivem as famílias imigradas. E as famílias, por tantas razões, escolhem as imigrações, a pobreza, as guerras, também as dificuldades pessoais e familiares. Quanto é importante o acolhimento das famílias imigradas. E a Igreja tem na sua raiz evangélica, na sua missão, tem como característica a caridade no acolher. Por isto, é muito importante meditar estes temas. Por quê? Porque a imigração é uma realidade do povo, também do povo da Bíblia, que parte e que caminha. E quanto é importante a Igreja viver esta dimensão da caridade no acolher estas famílias, em ter uma atenção pelos imigrantes. Recordamos que o imigrante, aquele que está em dificuldades, é Jesus que chega. No programa de hoje, temos um sacerdote muito simpático, Padre Andrea Iannilli, que é um sacerdote italiano da diocese de Tivoli, próximo de Roma, que por 50 anos exerceu a função de pároco, viveu o ministério de pároco com muita atenção às famílias e, em modo especial, pelas famílias imigrantes. São tantas as famílias imigrantes que chegam a Roma e que chegam a toda a Itália. E o Padre Andrea tinha uma atenção especial por eles, mas naquele acolhimento familiar, porque a Igreja é uma família. Irmãos e irmãs, não esqueçamos esta dimensão da Igreja que, como mãe, acolhe. Acolhamos as famílias migrantes. Escutemos o testemunho do Padre Andrea e abramos as nossas vidas, os nossos corações a Deus, que vem por meio do nosso tema. Padre mite potente, custode del Figlio divino che a te rivelò, di esser figlio all'Altissimo eterno e tu al mondo l'eletto papà. San Giuseppe, glorioso di Gesù, Padre amoroso di Maria, casto sposo, prega per noi, non ci abbandona. San Giuseppe, glorioso di Gesù, Padre amoroso di Maria, casto sposo, prega per noi, non ci abbandona. Estamos aqui com o nosso hóspede, o nosso convidado nesta noite, Padre
Andrea Iannilli, Monsenhor Andrea, mesmo se não goste de ser chamado assim, mas tem o título de Monsenhor. 88 anos de idade, não é, Padre Andrea? Precisamente. Precisamente 65 anos de sacerdócio. Precisamente. Exato, sabe tudo. E 50 anos de pároco. O senhor está feliz, Padre Andrea? Felicíssimo. Padre Andrea é uma pessoa extraordinária. Nós que estamos vivendo com ele aqui na Basílica da Anunciação, que está fazendo serviço de confessor depois de ter exercido a função de pároco por 50 anos. Tem 88 anos de idade. Padre Andrea tem uma juventude, uma beleza extraordinária. E cumprimentamos os nossos músicos, Marcos Alain e Padre Jordan, que realmente gostaria de perguntar. Saibam que eu vi algo belo apresentando o Padre Andrea no convento, uma corrida entre Padre Andrea e Marcos Alain no corredor do convento. Veja, Marcos Alain tem 21 anos de idade. Quem venceu, Marcos Alain? Ele ou você? Ele venceu a corrida. Estava benevolente. Muito bem, realmente é uma pessoa muito boa. Padre Andrea, por 50 anos, foi pároco, o pastor, e é mesmo por isso que o convidamos para participar do nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Feliz nestes 50 anos como pároco, feliz do momento em que deixei a paróquia. Sim, por qual razão, Padre Andrea? Porque era apaixonado da vida pastoral paroquial quando era o pároco. E sempre prever a vida que estou vivendo agora me traz tanta alegria. O Senhor me abençoou primeiro e continua a me abençoar também agora, que não tenho um cuidado particular, estou como um peregrino. Padre Andrea é o confessor no Santuário de Lourdes, na França, e também aqui na Basílica da Anunciação, e ajuda realmente tantas outras partes do mundo. Se tornou um peregrino, mas Padre Andrea, quando foi pároco, teve muita atenção pelas famílias, não é? E, em modo especial, pelas famílias imigradas. É justo, Padre Andrea, que o senhor é da diocese de Tivoli. Tivoli é uma diocese, é uma cidade próxima de Roma, na Itália. Esta atenção pelas famílias imigrantes. Qual é a maior proveniência destas famílias, Padre Andrea? Muitas eram provenientes dos países do leste europeu, mas não poucos também de outros continentes. Por exemplo, muitos da África mediterrânea, da África e muitos também asiáticos. E estas famílias traziam qual tipo de pobreza, Padre Andrea? Normalmente os imigrantes são pobres. Porque se deixam a pátria, se deixam com a pátria tanta beleza, tanta alegria, quer dizer que tem um motivo forte que os impulsiona. Em geral, são impulsionados pela fome, o desejo de melhorar. São poucos aqueles que migram, existem, mas realmente são poucos para ocupar o posto de responsabilidade. São poucos estes. São técnicos altamente qualificados, talvez pessoas também espertas na condução de empresas, mas esses são realmente poucos. A grande parte das pessoas que deixam a própria casa é gente que é realmente rica de pobreza. Interessante, Padre Andrea, porque a Sagrada Família também fez a experiência de ser refugiada, não é? Eles deixaram a cidade deles aqui em Nazaré, e depois Belém, e depois foram ao Egito. Isto é uma bela imagem da Sagrada Família que parte e que também sofre com todas as dificuldades da imigração, não é? A Bíblia tem como tema central, um dos temas centrais, a própria imigração. Do início do pai da fé Abraão, que começou a partir porque Deus lhe disse, até mesmo ao povo hebraico, um povo de imigrantes, pessoas que caminham, que se deslocam do Egito à Palestina e assim por diante. Portanto, é um tema que existiu e existirá sempre, porque os povos não são fixos, por motivos diversos mudam. Às vezes tem um problema da imigração de massa, como eu disse. A pobreza é um dos motivos, um outro é a guerra. Hoje, todos esses cristãos que imigram desses países difíceis do Oriente Médio o fazem porque não são seguros.
não são deixados plenamente livres, são ofendidos em sua dignidade. Por isso vão em procura de lugares melhores, onde possam desenvolver plenamente a própria humanidade. É interessante, Padre Andrea, porque a pergunta que gostaria de fazer, o senhor como pároco, estas famílias procuravam a paróquia ou era o senhor, a pastoral da paróquia, que ia ao encontro deles? Tínhamos uma bela organização na paróquia. O digo porque não é somente mérito meu, mas também dos meus colaboradores. Podemos dizer o nome da paróquia? Assim podemos cumprimentar? Paróquia São José Operário, na Diocese de Tivoli. Então, cumprimentamos todos os paroquianos, os ex-paroquianos do Padre Andrea, a paróquia São José Artesão de Tivoli, que, assim, estamos mesmo aqui na casa de São José, também uma bela oração para eles. Esta pastoral que o senhor dizia... A um certo ponto, eu e os meus colaboradores vimos que precisava inventar qualquer método novo, especialmente para cuidar mais das famílias estanciais. Aquelas presentes e aquelas que chegavam de outros países da Itália, mas também, sobretudo, de países do exterior. E então, depois de algumas reuniões, tomamos uma decisão, uma iniciativa, dissemos. Dividimos a zona paroquial, a área paroquial, em 9 setores, que chamamos de rioni. Com um estatuto muito simples, mas também muito sério. O chefe do rione o chamamos de prefeito. Então tínhamos 9 prefeitos na paróquia que eu convocava periodicamente, especialmente para ver todo o andamento da paróquia. O que deveria fazer o prefeito? O prefeito deveria ser um elo de ligação entre o pároco e todos quantos habitavam no setor, no rione. E assim sabem de tudo e, portanto, são maduros, são cristãos maduros e deviam agir e serem missionários. Por exemplo, se houve um doente, deveríamos notificar o pároco. Primeiro, deveríamos contatar no limite da nossa possibilidade. Ou então, por exemplo, quando houvesse na família qualquer dissídio, ou qualquer jovem rebelde, ou qualquer matrimônio com problema, então o prefeito devia olhar e fazer tudo o que lhe era possível, mantendo sempre o pároco informado. E depois, nas reuniões periódicas que tínhamos, cada prefeito apresentava aquilo que tinha feito, as dificuldades que havia encontrado e assim por diante. Assim, eram encarregados também de se aproximar imediatamente na chegada de qualquer família, imediatamente. O prefeito tinha essa tarefa, deveria apresentar-se a eles. Aqui, ali, estou aqui, moro aqui, sejam bem-vindos, esperamos que estejam bem. Se precisar de qualquer coisa, estou na rua tal, o número é tal, podem me ligar. Mas para os imigrantes dos países exteriores, o trabalho era mais difícil, mas o fizemos. O que deveria fazer por princípio, por decisão colegial? Deveriam imediatamente cumprimentar esta família. Porque para uma família que vem da África, do Marrocos, ouvir alguém que vai ali e se aproxima, que faz o primeiro contato, sejam bem-vindos, esperamos que... Este é o contato humano, da esperança, saber a dificuldade. Nós estamos aqui, ajudemo-nos. Já que era para fazer parte da nossa família, então não tenhamos medo. Isto fazíamos realmente bem. Depois, em todas as nossas necessidades que surgiam, nós apresentávamos a Caritas. E a Caritas intervinha prevalentemente com os alimentos e vestuários, prevalentemente. E também em outras situações, em aspectos sanitários. E tínhamos as ramificações da Caritas, por exemplo, a necessidade de um médico. Tínhamos em nossa paróquia um médico muito bom, o qual era à disposição, não sabia quando chegava uma família, mas era sempre pronto para ajudar. E assim também com os farmacêuticos. A um certo ponto, se percebe imediatamente o problema das crianças. Saber como elas são, o que estão, o que devemos fazer, como tratar as crianças. Então tínhamos na paróquia um outro médico pediatra, jovem, mas não próximo da paróquia.
Eu o chamei, pois falava com todos, eu o chamei. Sabe, doutor, eu preciso da sua obra. És muito bom, todos falam bem do senhor. Sabes fazer tanta coisa. Nem todos se diziam cristãos, mas são mais cristãos do que eu. Olhando quantos são esses casos, o que podemos fazer? Uma pessoa, uma família, por exemplo, que vem de Gana, a necessidade de uma criança, cuidar da criança, o que precisa fazer? Posso mandar como? Então, rápido. Uma vez tínhamos uma criança doente, tínhamos um pediatra, um oficial graduado, mas sempre gratuitamente, não precisamos pagar nada para ninguém. A caridade, a ajuda, não é? Depois tínhamos, isto é muito importante também, tínhamos uma delegação do município, na delegação da circunscrição. Sempre tínhamos uma senhora que estava ali por 30 anos, uma senhora muito boa, convicta religiosamente, empenhada na paróquia, catequista, a qual tinha a tarefa de escutar o prefeito. Eu dizia àquela senhora: manda um senhor que se chama Ebrem. Eu envio. Ela apenas o via e dizia: tu és Ebrem? Venha ver. Ela era algo maravilhosa. Uma alma gentilíssima, delicadíssima. Ao contrário, o chefe do ofício era uma mulher ultracomunista naqueles anos, fazia oposição, mas no final ficou encantada. Quase todas as manhãs passava na igreja e entrava dentro. E no final ela veio em Terra Santa, e exatamente na Terra Santa fez uma confissão que não fazia... Que belo. Padre Jordan, saudamos o nosso Padre Jordan, nosso irmão aqui na Basílica da Anunciação, Frei Menor. Você é da Indonésia, Padre Jordan. Os indonésios migram muito? Eu tinha pouca experiência em relação aos imigrantes. Quando eu era vice-pároco, por exemplo, decidimos com o pároco, por exemplo, celebrar uma missa em inglês todo domingo. A mensagem é para não se sentir sozinho naquilo que os estrangeiros que vivem nesta terra estrangeira. A mensagem é esta. Belo, para que não se sintam sozinhos. Por isso, por estas famílias imigrantes que vivem tantas vezes os aspectos da solidão, o que vocês cantam juntamente com Marcos Alan? Cantamos o nosso Sim de Maria. Tutte le donne già in Nazaret, sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto sì, insegna a questo cuore l'umiltà, il silenzio d'amore, la speranza nel figlio tuo Gesù, il nostro sì. Nuova luce che rischiara il giorno, è bellissimo regalare al mondo la speranza, ecco il nostro sì, camminiamo insieme a te Maria, Madre di Gesù, Madre dell'umanità, ecco il nostro sì. Nuova luce che rischiara il giorno, è bellissimo regalare al mondo la speranza, ecco il nostro sì, camminiamo insieme a te Maria, Madre di Gesù, Madre dell'umanità. São tantas as perguntas que gostaríamos de fazer ao Padre Andrea, mas o nosso tempo é muito pouco, estamos concluindo, mas gostaria de pedir, Padre Andrea, nestas famílias imigrantes e não batizadas, aquelas não cristãs, um desafio ou uma oportunidade? Sem dúvida, uma oportunidade, sem dúvida. Porque é um dom. O imigrante é um diverso.
E na diversidade existe uma riqueza que vai descoberta, vai conquistada, porque eles doam. E a eles nós somos na alegria de compartilhar este dom. Eu frequentemente dizia ao prefeito e aos prefeitos: procurem ver em todos, e especialmente nestes, o Cristo, porque ao contrário, estamos falidos. São Bento dizia que todos os hóspedes que vêm devem ser tratados como o Cristo. Agora olhamos para esta fé. Pertencíamos à paróquia, então ainda não o somos. Então, esta fé nos faz acertar serenamente cada diverso. Porque por exemplo, não é fácil. Existe sempre este muro, uma deficiência da parte de quem chega, infelizmente, muita deficiência da parte dos católicos, muita deficiência, ainda não chegamos a dizer também, nós somos imigrantes, fomos enviados para o exterior, são tantos milhões no exterior, mas seremos contentes nós se tratassem os nossos imigrantes como talvez queiram que sejam tratados estes? Que belo. Padre André, estamos concluindo o nosso programa. Agradecemos tanto a vossa presença. Realmente foi muito bela, nesta alegria, neste entusiasmo, naquela bela idade que tens, 88 anos, mas com tanto entusiasmo. Pedimos ao Padre André de deixar-nos uma mensagem a todos os párocos, o senhor que exerceu por 50 anos, a todos os párocos, aqueles jovens, aos menos jovens que estão nos acompanhando. Lancem uma ponte entre vocês e a outra margem do rio. Na outra margem do rio estão aqueles que chegam. Se lançarem uma ponte, eles atravessarão. E se depois é possível, mas deveria ser possível, deveis caminhar para a parte oposta, de modo que no centro da ponte podeis encontrar-vos, abraçar-vos, beijar-vos, encontrar reciprocamente uma pessoa que Deus colocou na sua frente e da qual sois responsável, e da qual deveis amar como Ele amou. Ele veio a encontrar-vos na pessoa do imigrante. Obrigado, Padre Andréa, e nós, juntamente com Dom Andréa e os nossos músicos e todos aqueles que nos acompanham no nosso programa, e juntos consagremos, em modo especial hoje, as famílias imigrantes, todas as famílias, a Santa Família de Nazaré. Que belo ter escutado o testemunho do Padre Andréa, que é uma pessoa extraordinária, tem 88 anos, tem uma vivacidade espiritual, jovem, e realmente nos transmite este amor que tem como pastor. Por 50 anos foi pároco, viveu como pastor, com uma atenção particular pelos mais fracos, em modo especial da sua paróquia de Tivoli, próximo a Roma, em Itália, a sua atenção pelas famílias imigrantes, onde Padre Andréa nos disse que devemos andar ao encontro das famílias, cumprimentá-las, para que se sintam amadas, se sintam acolhidas, também aquelas não batizadas, aquelas que não são cristãs. Por quê? Porque sentirão do nosso amor, do nosso desejo de acolhimento, aquele amor de Cristo. Por isso não devemos banalizar o apostolado, a pastoral com as famílias imigrantes. Devemos abrir os nossos corações, abrir as nossas vidas para acolher. Depois o Padre Jordan, que hoje falou no nosso programa, é nosso músico, disse que devemos dar os sinais para que eles não se sintam sozinhos. Isto é muito importante, dar sinais, mensagens para que as famílias que estão em dificuldades, pelas famílias dos imigrantes, não estejam sozinhas, estejamos juntos. E assim, na escola do Evangelho, em Nazaré, aprendemos hoje que devemos abrir os nossos corações, o nosso acolhimento para ir ao encontro das famílias imigradas, sem indiferença, sem banalizar a pastoral familiar que tem esta atenção. Continue a mandar os vossos pedidos ao nosso programa Em Casa com a Santa Família. Recordamos o e-mail sagradafamilia@cançãonova.com. Nos acompanhe também pela nossa página no Facebook, onde você pode seguir todas as notícias e também falar do nosso programa para outras pessoas. Nós gostaríamos que esta escola do Evangelho, na simplicidade de Nazaré,
chegue a muitas famílias, como uma mensagem, como uma oração. E hoje rezamos pelas pessoas que já escreveram pedindo orações ao nosso programa. Nós rezamos por Lídia Aparecida, que nos escreve do estado de São Paulo, Brasil. Ela nos pede uma oração pelas suas dificuldades econômicas e também pela sua saúde, a sua saúde e também da sua família. Lídia, estamos orando por você, Lídia Aparecida. Não esquecemos que a tua família está no nosso coração e, sobretudo, nas nossas orações, aqui no nosso programa. Rezamos também por Elaine da Silva, que nos escreve também do Brasil, pedindo oração pela sua família. Mandem os vossos pedidos de oração para o nosso programa. E nós aqui continuaremos sempre rezando, recordando cada um de vocês. E este é o lugar santo, o lugar da Sagrada Família, o lugar da família que quer chegar na tua casa, para que tu possas sentir que esta família, que a Santa Família de Nazaré, é um exemplo para você, que a tua vida, naqueles momentos mais difíceis, possam encontrar soluções no Evangelho, que é a escola. E consagramos todas as famílias, em modo especial no nosso programa de hoje, todas as famílias imigradas, à Santa Família de Nazaré. Pai, doai a todas as famílias a presença de esposos fortes e sábios, que sejam fontes de uma família livre e unida. Pai, doai aos pais terem uma casa onde viver em paz com a sua família. Pai, doai aos filhos serem sinais de confiança e de esperança, e aos jovens a coragem do empenho estável e fiel. Pai, doai a todos poder ganhar o pão com as suas mãos, de poder degustar a serenidade do Espírito e de ter viva a chama da fé também no tempo da escuridão. Pai, doai a todos nós ver florescer na Igreja, sempre mais fiel e credível, uma cidade justa e humana, um mundo que ame a verdade, a justiça e a misericórdia. Amém. E nós permanecemos aqui, esperando a todos vocês na próxima semana no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, com uma tarefa. Convidem outras famílias, outras pessoas, outros irmãs e irmãs para nos seguir, para acompanhar o nosso programa. Mais bênçãos, mais graças, porque onde o Evangelho chega, quanto a mais pessoas, mais justiça, mais misericórdia e mais paz. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.